Você está assistindo os cortes do podcast Dissecando Marketing Digital, que é um bate-papo entre um especialista e um entusiasta com tudo que você quer e precisa saber sobre o universo do marketing digital. Você pode conferir todos os episódios nas principais plataformas de streaming. Aproveita para curtir o nosso canal do YouTube, ativar as notificações e receber em primeira mão o nosso conteúdo. A gente tem as palavras-chave, palavras-chave, não tem plural depois, palavras-chave. Palavras-chave. Chave que a gente falou lá no início, que é entender com que palavras que a pessoa... Eu vou pesquisar algo e eu quero aparecer naquela pesquisa daquela maneira que a pessoa está procurando. Então eu quero aparecer como mestre de cerimônia ou eu quero aparecer como locutora profissional ou como apresentadora. E aí a gente vai fazer um trabalho para entender quais são as palavras mais bem ranqueadas, como é que já tá aparecendo e decidir fazer essa decisão pro meu trabalho, né? Aí é assim, se você já tem um site, a gente precisa entender como que você tá aparecendo e pra quê. Aí às vezes nesse diagnóstico a gente consegue enxergar palavras que você tá ou bem ranqueado ou tá quase bem ranqueado, tipo na segunda página do Google. Tá. Então, é mais fácil fazer um trabalho de atualização do conteúdo, melhorar esse conteúdo para tentar elevar a relevância dele e passar você para a primeira página. Agora, tem situações de coisas que você gostaria de estar ranqueado e você não tá. Aí a gente precisa entender qual é a palavra principal, porque a gente tem ferramentas do próprio Google como planejador de palavra-chave, onde a gente bota esse termo, ele vai falar, essa palavra tem, sei lá, 10 mil pesquisas por mês, dá 330 por dia, mais ou menos. E aí ele também dá variações dessa palavra. Quem pesquisa por isso, também pesquisa por isso aqui. E aí você também pode trabalhar essas palavras. Aí você vai entender se faz sentido trabalhar a palavra específica que você passou ou outra que tem mais volume. Ou as duas? Normalmente poderia ser as duas, se for a história da short tail e long tail, que nós também vamos falar. Né? Então, locução profissional. Ela é uma long tail ou uma short tail? Ela, nesse caso que eu vou te explicar, ela é uma short tail. Poderia ser locução profissional publicitária em São Paulo. Aí já é uma long tail. Tá. Olha como ela é específica. Eu quero um locutor profissional para publicidade que esteja em São Paulo. Tá. Essa é uma palavra que ela é na teoria, mais fácil de ranquear, porque ela é específica. Ela tem menos volume. Menos concorrentes vão aparecer nessa... Ela tem menos pesquisas, né? Pesquisa, tá. Mas ela é muito mais qualificada. Quem tá pesquisando isso... Sabe exatamente o que quer e vai me encontrar. A outra é locução profissional. Pode ser para fazer um programa na rádio, pode ser... Para gravar um comercial, pode ser para um monte de coisa. Pode ser curso de locução profissional. Ah, sim. Então, ela é mais abrangente, mas tem mais volume. Tá, mas onde essas palavras têm que aparecer? Diferente das tags, que são coisas escondidas embaixo do teu site, códigos, a palavra-chave, ela de fato aparece no seu site. Sim. Seja no título, seja na URL, Isso. seja no meio do texto. Exatamente. O ideal é que ela esteja no título, que é a tag mais importante, é o capítulo do livro, como a gente falou. Que é uma short tail, provavelmente, ou não necessariamente? Não necessariamente. Pode, por exemplo, voltando para o vídeo anterior, que a gente fala em jornada. Então você pode fazer perguntas. O título pode ser uma pergunta, porque as pessoas perguntam pro Google. E aí é o título que vai ajudar a ranquear aquela pergunta. Que ótimo. E o texto eu dou a resposta da pergunta. Só que a resposta da pergunta, ela tem intertítulos. Então eu posso, cada intertítulo, explicar um ponto e usar a palavra-chave ali. O importante é que... Mas eu posso usar a variação das palavras-chave? Pode e deve. Eu decidi que, tem lá, locutor profissional publicitário em São Paulo. É uma long tail, mas aí dentro do meu texto eu posso só botar locutor profissional. Posso usar palavras... Você pode ter um título... Como contratar um locutor profissional. Aí o intertítulo o primeiro... locutor para rádio, né? Tá. Aí locutor publicitário. Locutor institucional. Isso. Locutor, tá. Então aí ele começa, o Google já está numa fase de inteligência que ele pegaria sobre o título, né? A palavra locutor profissional, publicitário, radialista. Antigamente a gente ficava repetindo.
Agora não precisa mais. Agora não precisa mais, ele consegue contextualizar. E para quem tá vendo a gente, tem assim, qual é a quantidade de texto para aquilo? E quantidade de repetir a palavra, porque eu já ouvi isso. Porque eu fiz um site, até de um locutor, e aí fulano que trabalha com isso disse que eu tinha que repetir essa palavra várias vezes naquele texto. Tem isso, repetir essa palavra? Você acabou de dizer que não precisa ficar repetindo, isso. Né? Mas ainda assim... Isso é uma prática lá de trás, o algoritmo foi se aperfeiçoando. Se eu falar uma vez só, tá ok? Você tem que pensar... Vamos dar um outro exemplo. Eu falo tudo sobre marketing digital. No primeiro intertítulo, eu não preciso falar o que é marketing digital. Só o que é. Só o que é, porque o Google vai conseguir linkar... Que aquele intertítulo está relacionado àquele título. Tudo sobre marketing digital, ele vai entender que é marketing digital, o que é. Depois, benefícios. Não precisa falar benefícios do marketing. Antigamente se fazia isso. O que é marketing digital? Depois, benefícios do marketing digital. Agora não. Agora não. Ele mesmo consegue entender e concatenar as palavras. E tamanho de texto? Olha, minimamente... O mínimo que você tem que fazer, na minha concepção, é 500 palavras. Mas um texto... Os textos que ranqueiam na primeira página, nas primeiras posições, são de no mínimo 2.300 palavras. Uau! O que a gente faz normalmente, como uma estratégia de SEO, é abrir vários textos de 500. Eu jogo uma rede enorme, né? E aí eu vejo onde está dando peixe. Uhum. Então eu jogo vários temas de 500 palavras e depois eu vou lá e foco ali, falar aqui tem procura. Tá ranqueando bem. E aí faço um texto maior. Aí eu expando o texto. Ai, que interessante. Tem gente que já prefere abrir um texto enorme e criar o que a gente chama dos conteúdos satélites. Eu faço um texto extremamente relevante para um termo e vou pendurando textos complementares pequenos em volta, tudo apontando o link. Aí vem o link building. Tá. Então eu vou passando autoridade. Dentro do seu próprio site Dentro também. do seu próprio site. Tá.